encontros semanais. Bom, vamos lá. Então, o primeiro assunto a ser abordado aqui na disciplina será sobre a própria semente, que é o tema, né, dessa disciplina. Então, nós comentaremos aqui sobre a importância da semente para a agricultura, né, para a atividade da agricultura. Vamos falar primeiro da história, né, do surgimento da semente, que está intimamente ligado com o surgimento da civilização. Tá? Então, há um tempo atrás, o homem era nômade ainda, não havia se fixado em local nenhum, ele vivia andando em diferentes regiões atrás de alimentos, tá? Abrigo, alimento, ele vivia principalmente de caça, pesca e coleta de frutos. Ele ainda não havia se fixado, ele vivia em pequenos grupos, tá? Famílias ou pequenos grupos, caçando e pescando atrás de alimentos, tá? Fugindo do frio, fugindo do inverno, fugindo da seca. Então esse homem era nômade, não se fixava em lugar nenhum. Tá? Mas em algum momento, algum homem verificou que a semente de algum fruto, quando colocada sob o solo em condições adequadas, dava origem a uma planta igual à planta que deu origem a ela. Tá? E ele percebeu que quando isso ocorria, a planta formada era capaz de produzir muitos outros grãos iguais àqueles, igual àquela semente que ele observou germinando, crescendo, formando uma planta e produzindo, né? Então surge assim a primeira observação do homem, tá? Que a semente era capaz de dar origem a um outro indivíduo que seria capaz de produzir mais daquele material, mais daquela semente, daquele grão. Quando isso acontece, os homens passam, tá, a se fixar em alguns locais, porque eles percebem que é possível plantar sementes e essas sementes vão dar origem a outras plantas que produzirão centenas de vezes mais. Então eles plantam um punhado de semente e conseguem colher uma quantidade enorme de grãos para consumo. Tá? Isso acaba gerando uma série de modificações no processo mental do homem. Tá? E a semente passa a ser um produto de extrema importância para os homens. Por quê? Porque foi assim que o homem se fixou nas margens, principalmente naquela região, né, do Oriente Médio, lá do Rio Nilo, no Egito, do Rio Tigre e Eufrates, lá na região do Irã e do Iraque, hoje, né, antiga Mesopotâmia, tá? Nas margens do Rio Tigre e Eufrates, chamada Crescente Fértil, região das várzeas do Egito e do Nilo, das várzeas do Nilo no Egito e do Rio Tigre e Eufrates na antiga Mesopotâmia. Ali surgem as primeiras civilizações. Tá? Como? Porque foi ali que foi possível realizar a agricultura. As condições ambientais, tá, de clima e de solo, a disponibilidade de água dos rios possibilitou com que o homem começasse a cultivar as primeiras lavouras. E a semente passa a ser o material mais importante para que isso ocorra. Tá? Porque é apenas com a semente que ele consegue produzir a lavoura. Com a lavoura fixada naquele local, ele passa a deixar de ser nômade, ele passa a viver naquele local porque pela primeira vez ele é capaz de produzir mais alimentos do que ele consegue carregar. Então ele começa a produzir em abundância alimentos, ele não consegue mais transportar esse alimento, a quantidade produzida é muito grande e ele acaba se fixando nesses locais. Surgem assim as primeiras vilas e cidades e as primeiras civilizações da humanidade. Então, a atividade agrícola, a agricultura, juntamente com um outro aspecto, não diz respeito ao nosso curso, mas muito importante para a humanidade, que é a religião. Então, a religião e a agricultura são as pedras fundamentais para o surgimento das civilizações. E a agricultura tem como base fundamental a utilização das sementes, tá? E nessa época que surgiram as primeiras civilizações, já começou a ocorrer uma coisa interessante, que era a divisão do trabalho dos agricultores. Tá? A semente já era entendida como algo importantíssimo.
Então, já se percebeu naquela época que era interessante que alguns agricultores só produzissem sementes, que eram aqueles agricultores que tinham maior cuidado com a lavoura, que tinham maior zelo com a lavoura, e que as sementes produzidas por eles eram muito melhores do que as sementes produzidas por outros agricultores. Então começou a surgir lá já na antiguidade, há 10, talvez 12 mil anos atrás, as primeiras divisões no trabalho agrícola, onde alguns agricultores ficavam responsáveis pela produção das sementes, enquanto que os demais agricultores eram responsáveis pela produção do grão. E nós vamos entender adiante no curso qual é a diferença entre semente e qual é a diferença entre grãos, tá? Existe uma diferença, tá? Relacionada principalmente à qualidade do produto e ao fim que se quer dar a esse produto, tá? Então, o que diferencia semente de grão é a qualidade intrínseca daquele material e o fim ou a utilização que terá aquele material, tá ok? Bom, esses relatos datam de 10 a 12 mil anos, né, que é as datas estimadas do surgimento da humanidade, e percebe-se assim que a semente passa a ter um papel importantíssimo no desenvolvimento das civilizações, né, nas atividades humana. A população humana passa a ser extremamente dependente da agricultura, que por sua vez é extremamente dependente da existência de sementes. Tá? Aqui eles têm algumas datas a 6.000, 7.500 a 6.750 anos antes de Cristo, né? Surgem aí os primeiros cultivos de cereais, né? Esses valores são variáveis, tá? São estimados, tem pesquisadores que dizem que foi há mais tempo, outros que dizem que foi há menos, mas ocorreu em diferentes regiões, tá, do planeta. Na região do Oriente Médio surgem o cultivo de cereais como a cevada, o trigo. Na América do Sul, aqui na nossa região, surge o cultivo do feijão. Na América Central, né, o milho, na China o arroz, tudo há mais de 5, 6 mil anos antes de Cristo, quer dizer, há 7, 8, 10 mil anos atrás, surgia a agricultura nas margens de alguns rios, onde o cultivo de cereais foi possível, tá? Onde a agricultura surgiu, tendo como base o principal elemento a semente. Tá? As gramíneas, que vocês vão entender no decorrer do curso, que são as gramíneas, são os vegetais da família dos cereais, são os vegetais que produzem os cereais, trigo, milho, sorgo, arroz, aveia, centeio, cevada, tá? Foram a base da civilização humana. Tá? As gramíneas foi quem possibilitou o surgimento da civilização, porque ela foi a fonte de alimento para o homem e ainda é a principal fonte de alimento do ser humano. Tá? O trigo talvez venha a ser a planta mais velha, né, que cresceu naquela região do crescente fértil da Mesopotâmia e do Nilo. O arroz é a base das civilizações asiáticas na Ásia. Não existia trigo, o centro de origem não é a Ásia, né? O trigo foi levado muito depois para a Ásia, mas lá já tinha surgido a agricultura e o cereal que estava sendo cultivado, a semente que descobriram do cereal era o arroz. Tá? Então o arroz foi a base das civilizações asiáticas, o sorgo foi a base das civilizações na África e o milho foi a base das civilizações, né, do surgimento das civilizações na América. Tá? E existem outras espécies vegetais que foram cultivadas, que surgiram nessas regiões também. Tá? Então, desde que o homem começou a praticar a agricultura, as sementes vêm sendo utilizadas. Tá? E essas sementes passaram por processos de adaptação e as plantas cultivadas pelos homens desde aquela época até hoje passaram por modificações, adaptações, tá? Desde aquele tempo, tá? Então essas sementes passaram por essa adaptação e sobrevivência ao longo de milhares de anos na história.
As sementes, desde aquela época até uma grande revolução que nós tivemos há um tempo atrás, chamada Revolução Industrial, teve um papel importantíssimo. Tá? Durante a Revolução Industrial ocorreu a mecanização dos meios de produção e transporte. Até então, a produção agrícola era feita por meio de animais, homens e animais, enxados, ferramentas utilizadas por homens e pequenos mecanismos de arado, de preparo de solo puxado por animais, carroças, né, meios de transporte puxados por animais. De repente, durante a Revolução Industrial, surge a máquina a vapor. Então surgem as primeiras máquinas, os primeiros automóveis, né, as máquinas autônomas, né, as máquinas a vapor. Surgem os trens, surgem carros, surgem tratores, né, a vapor. Nessa mesma época ocorreu uma redução na população rural. As pessoas do campo, dos grandes centros da época, acabavam migrando para as cidades e a população rural começou a diminuir, né? Diminuiu a quantidade de pessoas no campo e aumentou a quantidade de pessoas nas cidades, né? Surgiam assim novas cidades. Tudo isso acabou impulsionando o quê? A necessidade de se produzir mais alimentos no campo, ou seja, você tinha uma quantidade muito maior de pessoas vivendo na cidade que não podiam produzir o próprio alimento, então quem ficou no campo tinha que ser capaz de produzir mais alimentos, tá? Para alimentar aqueles que viviam na cidade agora. Então, até um certo tempo, o alimento produzido, todo mundo vivia no campo, né? Até lá o feudalismo, existiam cidades, existiam, né? Mas as populações eram bem menores, tá? Produzia-se para levar para a cidade para alimentar essas pessoas, produziu-se. Mas durante a Revolução Industrial, a população das cidades aumentou muito, né? E as pessoas que estavam no campo não conseguiam produzir tanto alimento assim. Então surgiu a necessidade de se aumentar, né, a produção desses produtos agrícolas para alimentar as pessoas no campo e para servir de mão de obra para as indústrias que estavam surgindo, né? A indústria têxtil, por exemplo, uma das primeiras indústrias mecanizadas, indústria de tecidos, né? Então ela é um exemplo clássico. Precisava se produzir mais algodão para alimentar essas indústrias, para que essas indústrias conseguissem produzir mais tecidos, né? E a semente sempre foi algo importante. Só que a semente começa cada vez mais a adquirir mais valor. E o ser humano, como é um ser, infelizmente no meio dele sempre tem os malandros, né? As sementes passaram a ser objeto de fraudes, ou seja, a semente adquire um valor elevado e as pessoas começam a fraudar, começam a vender gato por lebre, começam a adulterar a semente, tá? Existe a necessidade de semente, as pessoas valorizam, procuram muito semente, as pessoas naquela gana, ânsia de ganhar dinheiro fácil, começam a adulterar a semente, tá? Então, desde o começo da civilização, já tinha pessoas que faziam isso, né? O cara misturava um pouco de areia no meio do saco de semente, misturava outras sementes, né? Para acabar enganando o outro. E isso foi se perpetuando e foi ficando algo mais sério, até que chegou um ponto que surgiram leis que proibiam a adulteração, tá? Porque perceberam que o uso de sementes adulteradas ou sementes de qualidade ruim, fraudadas, prejudicava a atividade agrícola e prejudicava toda a existência da atividade humana, né? Se a agricultura tinha problemas, a indústria tinha problemas, as pessoas que viviam nas cidades para trabalhar na indústria tinham problemas, faltava alimento, faltava matéria-prima, né? Ficava cada vez mais difícil produzir, os produtos agrícolas acabavam adquirindo preços muito caros que dificultavam o acesso das pessoas. Então começam a surgir leis. Em 1816 surge o primeiro decreto que proíbe a venda de sementes adulteradas. Surge lá na Suíça, tá? O trevo é uma planta utilizada em pastagens lá na Suíça. Então já adulteravam sementes de trevo, misturavam areia nela, né? O cara ia vender semente por quilo, enchia de areia o saco de sementes para
ganhar mais, né? Ele tinha 10 quilos de semente, misturava com 10 de areia, de repente ele fazia 20 quilos de semente. Só que a semente que ele vendia era de qualidade muito ruim. O cara, quando plantava, tinha problema lá no campo. Nasciam poucas plantas, estragava as sementes, a areia às vezes estava com doença, né? Tinha patógenos, fungos, bactérias, e acabava deteriorando essa semente. Então, inúmeros problemas surgiam decorrentes dessa fraude ou adulteração. Então surgiram leis, a primeira, já existiam antes, mas o primeiro decreto, né, que agora, depois da Revolução Industrial, surge em 1816 na Suíça, tá, com a proibição de venda de sementes de trevo adulteradas. E assim sucessivamente foi ocorrendo ao longo da história, tá? Em outros países isso foi acontecendo, até que surgiu, né, em 1908, uma associação de análise de sementes, onde começaram então a discutir regras para se analisar as sementes. Então, a pessoa que comercializava, o produtor de sementes, a pessoa que comercializava sementes, passou a ter regras para seguir. Então, as sementes que eram comercializadas passavam a ter critérios. Tá? Eu não ia lá colher alguma coisa e vendia para você como semente. Para eu poder vender para outra pessoa como sementes, essas sementes tinham que passar por análises. E se ela passasse pelos critérios da análise, eu poderia comercializar como sementes. Senão, eu não poderia vender como sementes. Então, assim surge a primeira a associação de análise de sementes, tá? Nos Estados Unidos. E assim foi ocorrendo ao longo do tempo em diversos países, tá? Outras associações foram surgindo, e no Brasil, em 1900, começou em 1816, mas só em 1956 é que surge as primeiras regras, um manual de regras que devem ser seguidos para a produção de sementes aqui no Brasil, que vocês vão ter acesso a esse manual, chama RAS, Regras para Análise de Sementes, tá? Em 1956, ou seja, começou em 1816 e aqui veio chegar em 1956, 140 anos depois. Começou na Europa, que veio chegar isso no Brasil, tá? E hoje, né, a gente segue toda semente comercializada no Brasil tem que passar por análises, né, por critérios, tem que ser classificado. E quem classifica essas sementes são essas regras que existem nesse manual, né, que chama Regras para Análise